No último dia de abril, foi divulgada pelo IBGE a taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2020. Os dados que compõem a PNAD contínua mostram que a taxa de desemprego cresceu para 12,8% em relação ao último trimestre do ano passado, atingindo 12,9 milhões de brasileiros. Embora não tenha ainda os efeitos da quarentena, já que a contagem é de janeiro a março, e a maioria dos estados brasileiros iniciaram a quarentena na segunda quinzena de março. Podemos constatar que a taxa de desemprego do último trimestre para esse teve um aumento de 1,3 pontos percentuais. Ou seja, ano passado finalizou o ano com 10,3% e finalizamos o primeiro trimestre agora com 12,8%. Isso corresponde a 1,2 milhão de pessoas em busca de um emprego. É normal que o desemprego aumente de forma considerável no primeiro trimestre, pois geralmente os contratos não sustentam de um ano para o outro. Pode-se notar isso comparando ao primeiro trimestre de 2019, que chegou a 13 milhões de desempregados. Sobre o coronavírus. Por enquanto, ainda não é possível mensurar as consequências do isolamento, já que a maioria dos estados decretaram quarentena da segunda à quarta semana de março e a PNAD contínua trabalha justamente com os meses de janeiro a março e também com meses móveis, fevereiro, março, abril, maio e junho. Os subutilizados. A taxa de subutilização fixou-se em 24,4%, correspondendo a 27,6 milhões de brasileiros. A taxa cresceu em relação ao trimestre anterior, que se encontrava em 23%, mas caiu se comparado ao primeiro trimestre de 2019, fixada em 25%. A subutilização leva em conta pessoas desocupadas, pessoas que gostariam de estar trabalhando mais horas por dia, pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa, ou procuraram, mas não estavam disponíveis para trabalhar no momento da pesquisa. Entendendo sobre desemprego segundo o IBGE. Resumidamente, o IBGE classifica como desempregados aqueles que possuem idade para trabalhar e não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar um emprego. Dessa forma, não é suficiente não estar trabalhando para entrar nessa estatística. São alguns exemplos. Um universitário que dedica o seu tempo somente aos estudos, ele é considerado fora da força de trabalho. Uma dona de casa que não trabalha fora, ela é considerada também fora da força de trabalho. E uma empreendedora que possui seu próprio negócio, ela é considerada ocupada, mesmo não tendo carteira assinada. Quem faz a pesquisa para saber quantos desempregados há no Brasil é a PNAD contínua, e ela usa o termo desocupação para falar dos desempregados. E a taxa de desemprego, ela é calculada da seguinte forma: é a porcentagem das pessoas na força de trabalho que estão desocupadas ou desempregadas, né? Como eu falei, pessoas desempregadas são classificadas como desocupadas para o IBGE. E existem outros números sobre desemprego também, apresentados pelo Ministério da Economia, com base no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados são mais restritos porque eles consideram apenas os empregos com carteira assinada, diferentemente da PNAD contínua. Como eu exemplifiquei, uma empreendedora que tem o seu próprio negócio, ela não tem carteira assinada, mas ela é considerada como ocupada. Ela entra na estatística.